O governo está atrás de um líder de uma organização que está causando um caos no país, e quando o encontram, seus maiores medos vêm junto. E eu sou o EF, o Enfadonho, e essa é a série de terror Ghoul, a trama monstruosa. Então vamos recapitular. A história começa mostrando um cara fazendo um ritual, escrevendo algumas coisas no chão, e com certeza não é uma língua conhecida. E logo depois vemos alguns soldados que foram informados que em um prédio próximo estava o grande chefe da revolução no país, Ali Saed. E essa seria a grande operação, pois já estavam atrás dele há mais de 5 anos e o país estava um caos. Eles começam a andar pelo local e parecer abandonado, até que chegam em um corredor e percebem que tem alguma coisa se mexendo. E quando abrem a porta, vem um outro cara que com certeza não estava bem. E ele vem com a mão levantada dizendo que o fim estava próximo, e acho que isso não é uma boa ideia de dizer para o esquadrão do governo. E os soldados o mandam parar e ele continua indo na direção. E ele diz que Ali Saed estava no fim do corredor, e quando acham que ele vai tirar uma bomba, ele mostra que tinha aquela mesma marca do ritual, mas feito em sua barriga. E tem que ter sangue frio, porque por mim, ele já estava tortinho no chão. Chegando no fim do corredor, Ali Saed estava lá, e no chão haviam várias pessoas que viraram bonecos e ninguém entende o que estava acontecendo. E o líder do esquadrão quer chegar perto para ver se ele estava acordado e é pego pelo pescoço. E ele diz que contaria algo e geral fica desesperado, mas ninguém faz nada, pois precisavam dele vivo. E agora vemos a situação do país, pois as pessoas não poderiam ir contra o governo, então se você tivesse uma literatura estrangeira ou algo religioso que fosse contra você, precisaria queimar. E se fosse pego com algo, seria preso e iria para reabilitação. E vemos Nida que estava levando seu pai para fora da cidade. E o pai dela era professor e ele não aceitava essas coisas, pois eles não podiam fazer nada, e ele diz que estava dando aula fora do cronograma do governo, além de estar andando com alguns livros proibidos. E vemos que Nida era a favor do governo, pois ela acha que as pessoas estão perdendo o limite. Eles são parados em uma blitz, e se revistasse um carro ele seria levado, e os policiais param o carro, e o pai dela era teimoso, então eles começam a fazer um sacode nele, e na hora da revista ele seria pego. Então Nida se revela e diz que era agente da NPS, que era um esquadrão especializado do governo em obter informações. E acho que vocês entenderam o que eu quis dizer, e dessa forma eles conseguem passar. O presidente está fazendo um discurso e ele começa a dizer que os inimigos estavam trazendo ideologias estranhas e que todos deveriam entregar quem fosse contra, pois eles estavam destruindo o país e não importava se era pai, mãe ou filho. E Nida toma uma decisão e explana o que seu pai estava fazendo, e de noite seu pai é levado pelo esquadrão especial. Ele começa a ser interrogado e ele tenta negar que não estava fazendo nada, e diz que a filha era do governo e podia provar, e pede para chamá-la. Mas ele não sabia que ela estava observando tudo, e ela faz um acordo para ele ir para reabilitação, mas não fazerem nada com ele, e ele só vai voltar sem uma perna e cego, mas tirando isso, tá quase inteiro. E seu pai não acredita que sua própria filha fez isso com ele. Nida é levada para uma base secreta do governo, pois o coronel que estava na base a escolheu a dedo, pois ela era habilidosa, e chegando no local, ela faz algumas entrevistas e uma das funcionárias, chamada Lax, pergunta se ela teria algum problema, o governo está lutando contra os religiosos, e ela diz que faria o que era preciso, e durante o tour pelas instalações, ela vê que o local era muito bem fechado e só tinha uma porta para entrar e sair, e quando um preso vai pedir um cobertor, ela vai entregar, mas ela não podia mostrar compaixão, então ela joga no chão e conhece os especialistas em conseguir informações. Ela é levada até o coronel da Cunha, e ele diz que ela foi escolhida a dedo, pois tinha notas excelentes, e ela não entende por que foi escolhida, pois ainda não havia terminado o curso, e o coronel diz que seria um estágio expresso, e quando o Lax vai reclamar, ele diz que ela teve notas ótimas na matéria de obter informações, além de ser capaz de entregar o próprio pai, então ela estava totalmente ligada à causa deles. Vemos que o coronel tem algum problema com a família, pois ele liga e como não consegue falar, fica com
raiva, e os especialistas em obter informações estavam conversando se o que eles estavam fazendo era certo, pois da forma que eles fazem, mesmo que a pessoa não seja culpada, ela é capaz de confessar só pra parar. E logo chegaria na base Ali Saed, e todos começam a se preparar, e Lax começa a questionar o Coronel da Cunha, pois ele estava bebendo muito. Os presos começam a discutir o que estava acontecendo, pois ninguém estava acreditando que era Ali Saed, pois ele não cairia nessa armadilha, e um preso mais velho diz que realmente era ele, pois ele montou essa armadilha para esse pessoal, e ele chega calmamente durante a noite, e vemos que vai dar muita treta, então já se prepara com um like nervoso e se inscreve aí para ver essa trama monstruosa. E me diz, se você pudesse escolher entre esfirra de carne e quibe com creme li, qual o sabor do milkshake do Bob's que você ia querer? No segundo episódio começa mostrando todos reunidos com Ali Saed, e começam a perguntar o nome dele, mas ele não fala nada, e os soldados começam a ficar nervosos e já começam a dar um botadão nervoso nele, e o levam para a cela das confissões, e os presos começam a gritar para o soltar. Ele é pendurado em algumas correntes e começa a dar algumas bicudas de leve, e agora seria a vez da Nida dar uma brincada, e ela começa a perguntar qual era o nome dele, pois eles precisavam daquela informação gravada para ter certeza que não era um sósia dele. E quando ela vai falar algo, ele a chama de Nidu, e ela fica assustada e não consegue fazer nada. E o coronel aparece e diz que eles sempre conseguiram as informações e teriam 24 horas para conseguir as informações. Então tentariam de tudo e colocam a temperatura da sala em 45 graus, e diz para mudar a cada 1 hora para 5 graus, pois ele não pode dormir. Durante a noite, todos começam a ter pesadelos estranhos, e Nida começa a sonhar com seu pai, que estava preso, e ela teve que dar uma falecida nele, e ela acorda desesperada, pois não sabe como que ele estava, pois provavelmente deve ter passado por aquelas instalações, e durante o almoço, Lax aparece e pergunta se ela teve algum pesadelo, e ela diz que Ali Saed a chamou de um apelido que apenas o pai dela usava, e Lax fica desconfiada dela, achando que ela sabe de alguma coisa. Eles começam a preparar as próximas sessões, e estão checando todos os equipamentos, e no primeiro turno Nida iria com os melhores da base para aprender, e eles tiram Saed de uma caixa e o colocam na cadeira, e eles começam a dizer que em menos de 1 hora ele iria cantar tudo o que precisavam para acabar com essa graça e poder ir para casa. Mas nada nessa vida é tão fácil, pois Saed começa a dizer que estava escutando um som estranho, e ninguém entende nada. Ele começa a dizer que pareceu o choro de um bebê e uma mãe fugindo, e os dois chegam perto para saber o que ele estava falando, e ninguém entende o que estava acontecendo, pois as câmeras começam a falhar e não estavam conseguindo escutar nada dentro da sala, e do nada os dois começam a brigar dizendo que era culpa do outro o que aconteceu com aquela mãe e filho, e agora ele teria que pagar, e Nida não consegue pedir ajuda pois ninguém estava vendo nada, e eles só vão pra lá pois deu uma interferência no computador e apareceu um rosto estranho. O problema é que eles chegam na hora errada, e na hora da facada errada, o melado desce pra todos. Saed estava mó paz na cadeira dele, e no primeiro interrogatório o cara conseguiu falecer um guarda e fazer o outro ser preso sem precisar se mexer, e o coronel da Cunha percebe que tem algo de muito errado e precisaria apelar, então ele pede para ficar sozinho, pois dessa vez ele arrancaria as informações, e ele começa a dizer que veio de família portuguesa, que trabalhou a vida toda para acabar com a fé de várias pessoas, e com os anos de experiência ele sabia como tirar informações facilmente. O coronel diz que traria a família dele ali para ver tudo o que estava acontecendo, e se ele não falar nada, diz que faria com eles também, e Ali Saed começa a falar uma frase em um idioma estranho, e Nida lembra que um dos prisioneiros sabia aquele idioma, e quando o velho chega ele fica assustado e diz que Ali Saed não sabe falar aquele idioma, e diz que era aramaico, uma língua morta, e perguntam no rádio se deveriam chamar Falud Singh, e o coronel diz que não precisava, e o velho diz que o coronel deveria sair de lá o mais rápido possível, pois aquele era um mantra para trazer os maiores medos de uma pessoa à realidade, e a pessoa acaba se falecendo com aquilo. Ali Saed começa a imitar a família do coronel, e vimos que ele não é um bom marido, pois só pensava em trabalho, e quando a mulher começou a reclamar, ele fez algo que não devia, e ele começa a ficar nervoso por ser explanado e começa a colocar vários X nele, e desce-lhe choque nervoso. O problema é que acaba a luz do lugar e todos os guardas saem para ver o que aconteceu, e Nida fica sozinha na sala das câmeras e escuta seu pai chamando pelo rádio e não entende como era possível. E agora que começa a grande besteira, pois ela pega uma lanterna e vai na
cela pra ver o que aconteceu ali. E a Alissa Edge estava no chão e parecia que deu uma falecida de leve, e ela começa a perguntar como ele sabia aquele apelido, mas ele não reage. E quando ela vai fechar a porta da cela, ele desaparece do chão e aparece olhando pra parede no canto. E nesse momento me desceu um melado, e quando ela vai chegar perto dele, o bicho vira todo monstrão e ela perde a lanterna, mas consegue pegar um maçarico, e quando a luz volta, ela estava pisando na cara dele e ninguém entende o que aconteceu ali. O coronel vai falar com Nida e ele pergunta se ela sabe o que aconteceu ali. E ele diz que chamou Falaad Singh e era o especialista dos especialistas. E ele chega dizendo que quer sair logo, pois vai ter Domingão do Faustão, e termina com a Alissa Edge rindo e o olho dele ficando preto. E eu te pergunto, será que o maior interrogador vai ser interrogado? Galera, essa foi a primeira parte da série Go, a trama monstruosa. Estou trocando o nome para não ter problemas com o tio e o Truba, então vem comigo que logo teremos mais. E foi difícil de encontrar os episódios, então deixa o like e se inscreve aí, que senão o Alibaba vai te visitar de madrugada. Agora vou nessa, então fui!